Graça e paz, queridos, tudo bem? Estamos mais uma vez estudando a palavra de Deus, estamos mais uma vez dentro do estudo, as doutrinas básicas da fé cristã. É um programa que todas as terças-feiras nós estamos ministrando assuntos com relação aos temas bíblicos. Estivemos estudando alguns assuntos e o último que estamos terminando é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós não vamos falar exatamente sobre a pessoa de Jesus, mas sobre uma das obras de Jesus que é importante, podemos assim dizer, primordial para a nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre expiação, um termo muito usado nas mensagens, um termo muito usado na palavra, mas que a gente precisa entender o que é expiação, a verdadeira teologia da cruz. Queremos hoje falar sobre isso. Então eu queria convidar você agora que está conosco, abrindo aí, convidando seus amigos, seus irmãos, lembrando ao seu grupo aí, a sua igreja, ao pessoal que está acompanhando pra gente. Aproveita também dando like. Se você tem alguma pergunta, faz aí a pergunta que a gente vai respondendo na medida que as perguntas vão chegando nos próximos programas. E aí você vai comentando, vai glorificando, vai participando. Na verdade, glória a Deus, nós já alcançamos já nossos mil inscritos, dentro do nosso canal, mas precisamos de mais. Quanto mais, bem melhor será divulgado o Evangelho, o nome de Jesus e esse programa que tem edificado muita gente. Então, eu vou desafiar você a estar conosco, participando, aprendendo, se edificando de assuntos que parecem ser simples, mas ao mesmo tempo é profundo, porque são assuntos que nós estamos lidando dia a dia e às vezes não compreendemos na prática, nos nossos cultos, nas nossas células, nos nossos estudos, tá bom? Então vamos começar, vou te convidar para orar e pedir a bênção sobre nós, a bênção do Espírito Santo para nos dar compreensão das coisas espirituais deste assunto. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós, sobre todos que estão nos escutando em casa, todos aqueles que estão sendo edificados com esse programa, com essa postagem, Senhor amado, que o Senhor possa abençoar a todos que nos escutam, também a nossa equipe que está preparando com muito amor esse programa e que todos sejam edificados na presença do Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento e nos traz uma palavra de revelação, de conhecimento para ajudar os teus filhos a entender a obra da expiação que foi feita através de Jesus Cristo. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos muito sobre expiação. Na palavra do Senhor, a palavra expiação, na verdade, o termo expiação ou expiar, se for no contexto nordestino, espiar é brechar, é ver, é observar. Mas a expiação com X, expiação veio do termo, do verbo purificar, lavar, cobrir, fazer reparação, dar satisfação, sofrer penalidade ou algum castigo em prol de uma libertação, como no caso mesmo a expiação de pessoas que cometeram crimes e que outros pagam. Então o termo expiação nada mais nada menos do que alguém sofrer, alguém pagar um preço, alguém se sacrificar por outrem. Nós vamos ver no Velho Testamento, quando o Senhor instituiu as leis, ali no livro de Levítico, o Senhor ordena que o sacerdote faça um tipo de expiação. Ele pegava o cordeiro, o carneiro, ou bode, e fazia um tipo de expiação. Como? Ele colocava a mão sobre a cabeça do bode ou do carneiro e dava a entender que ele seria sacrificado em função do pecado que alguém estava oferecendo para o perdão. Isso era a prática do Velho Testamento. Mas por que o Senhor fazia isso? Para que naquele momento os nossos irmãos, podemos assim dizer, do Velho Testamento não iriam compreender o sentido espiritual da expiação. Então o Senhor
por misericórdia, fez isso de uma forma prática visível, usando um bode, um carneiro, para que eles pudessem memorizar que um dia aconteceria isso com Jesus Cristo em favor de todo mundo. Por isso que a Bíblia chama que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Não é? Quando Jesus encontrou com João Batista, e João Batista expressou, os dois quando se encontraram, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava falando de que Jesus Cristo iria assumir o pecado do mundo e seria aquele que ia expiar o pecado. Vocês já ouviram falar de o bode expiatório? Já ouviu falar sobre isso? Então, as pessoas dizem: agora me colocaram como bode expiatório. O que é um bode expiatório? É alguém que vai pagar a culpa por aquilo que ele não fez. Entende agora a expressão? Quando a Bíblia diz sobre expiação, é que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados, mesmo ele sendo santo, não tendo pecado algum. Então, ele assumiu o seu pecado na cruz do Calvário, expiando, limpando, santificando, perdoando os nossos pecados, mesmo ele não tendo pecado algum. A mesma coisa no Velho Testamento, quando o cordeiro era sacrificado, o cordeiro não fez pecado algum, né? O carneiro, ele não cometeu pecado nenhum, ele não adulterou, o carneiro não matou, o carneiro não cometeu mentira alguma, mas ele morreu por aquele pecado. Então Jesus Cristo iria fazer isso conosco. Por isso nós vamos aprender sobre essa doutrina, a doutrina da expiação. Normalmente, nos cultos nós não usamos muito essa explicação na ceia. A gente fala, mas não para explicar como estamos fazendo aqui. Normalmente, numa célula, quando a gente usa um texto, Jesus expiou os nossos pecados. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua expiação. A gente fala, mas não estuda, e é hoje que nós vamos aprender sobre isso. Eu queria que você que está aí com a Bíblia, você pudesse comigo, é um texto que a gente lê muito na ceia, é o Isaías 53. Normalmente você que participou da ceia recentemente, você leu esse texto, ou ouviu alguém ler esse texto, e eu vou ler todo o capítulo de Isaías 53, porque é o texto que fala do sofrimento de Jesus Cristo. E esse sofrimento levou exatamente a essa expiação dos nossos pecados. Jesus fez o papel de expiação do nosso pecado. A Bíblia diz em Isaías 53, o capítulo 53, conversando no versículo 1, diz: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos homens que esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aí começa aqui agora no versículo 4, que normalmente a gente repete muito isso na ceia, que aí começa a obra da expiação, profetizada. A obra da expiação no versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí versículo 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, olha aí, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. Todavia, outra coisa importante aqui, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muito, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto de Isaías 53 fala exatamente dessa obra da expiação do pecado, né? Nós não vamos ler o texto e explicar versículo por versículo, porque ganharia muito tempo. Mas aqui fala que ele tomou os nossos pecados. Ele levou sobre si. Ele carregou nossas enfermidades. E aí o texto é muito mais claro, porque quando diz que ele tomou, ele não foi obrigado. Mas ele podia ter ali mesmo no Getsemane, Jesus Cristo podia dizer, não vou mais. Até ele chegou a dizer assim, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele podia ter corrido naquele lugar, mas ele foi fiel até a morte de cruz, não é verdade? Mas também há um texto que diz aqui que o Senhor, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Queridos, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar pela expiação dos nossos pecados. E aí a gente precisa entender três coisas, né? Três coisas que eu acho que isso resume toda a teologia da expiação, né? Por que a cruz, né? De quem é a cruz? A quem pertence essa cruz, né? E em favor de quem é a cruz? Por que a cruz? E aí nós vamos ver também em Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 13 ao 15, a Bíblia diz que é já no Novo Testamento o apóstolo Paulo recebendo a revelação em Colossenses 2, versículo 13 ao 15, diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou seja, pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deixa eu chegar a uma introdução aqui maravilhosa sobre a expiação. Já falamos que a expiação é alguém assumir um pecado que não é seu. Alguém receber a culpa que não é sua. E decidir pagar um preço por alguém. E justamente depois que o homem pecou em Adão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A única forma do homem voltar para Deus era alguém pagar o preço de volta. E aí a palavra expiação também tem uma conotação que fala sobre reconciliação.
é conciliar novamente o homem a Deus. Não é simplesmente o homem agora orar, o homem cantar, o homem fazer orações para Deus. Não, é reconciliar, ou seja, trazer o homem de volta aos princípios para o qual Deus criou. Qual é o maior pecado do homem? É a prostituição? Não. É o adultério? Não. É o roubo, é a morte, é o assassinato? Não. Tudo isso são consequências do principal pecado. Qual é o principal pecado do homem? Se afastar dos propósitos de Deus. Errar o alvo pelo qual Deus criou. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, para a glorificação do seu nome. Então o homem começa agora a glorificar a carne. O homem começa agora a glorificar os desejos. O homem começa agora, depois do pecado, glorificar os seus impulsos. E aí o Senhor disse, não, está fora do alvo. Por isso que foi necessário alguém morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Em segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 21, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos aqui, antes da gente entrar na questão da cruz, né? Primeiro, Jesus se fez pecado, Jesus não pecou, ele se fez, ele assumiu. Ali na cruz, quando Jesus Cristo disse está consumado, ele estava ali pagando toda a ira de Deus contra o erro humano, que era para eu pecar. Já imaginou? Para eu entrar no céu, era preciso que eu fosse crucificado numa cruz de madeira. Para que eu pudesse ter a minha salvação, era necessário que alguém me fizesse sofrer de uma forma dolorosa, que eu viesse pagar na minha carne, na minha alma, as dores do meu pecado. Então, o Senhor, sabendo que o homem não tinha condições de suportar, ele enviou o seu filho, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, foi através de Jesus Cristo que esse pecado foi perdoado. Ah, então pastor, então quer dizer, Jesus morreu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, por toda a humanidade e todo mundo agora está perdoado. Não é bem assim. Jesus morreu por toda a humanidade, sim. Jesus quer perdoar todos os pecados, sim. Mas os pecados só serão perdoados daquele que se submeter ao senhorio de Jesus. Ah, então não tem sentido sim. Jesus Cristo pagou aquele preço, não foi para fazer uma encenação. Jesus não fez aquilo, não foi para chamar a atenção. Jesus disse, olha, quando ele gritou, está consumado, ele estava dizendo que todas as pessoas que quisessem o perdão de Deus, do seu pecado, era necessário vir a ele. Por isso que ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E essa sua cruz, que seria a minha, era aquela, é seguir Jesus. Então qual é a maior cruz do homem? A maior cruz do homem não é a de madeira. A maior cruz do homem é não mais fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Carregar a minha cruz é eu não dizer aquilo que eu queria dizer, é eu não fazer aquilo que eu queria fazer, é eu não pensar aquilo que eu queria pensar, mas pensar, fazer, seguir como Jesus Cristo faria. Então essa é a cruz da renúncia, é a cruz da reconciliação. E aí tem 3 perguntas para a gente falar com vocês. Primeiro, por que a cruz? E a gente vai ver em Isaías 53, né, que a Bíblia diz assim lá no versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na cultura romana, o maior pago de alguém, de um maior crime, hoje seria no Brasil a pena máxima, né? Hoje no Brasil não se tem pena de morte, em outros países existem, mas no Brasil a maior pena que a pessoa recebia aqui no Brasil é 30 anos, e agora com essa liberação de tantas
tantos habeas corpus, tantas coisas. Hoje a pessoa paga um mau crime, 30 anos, mas pagando 10 anos, 7 anos, às vezes já sai ileso. A maior pena em alguns países era a morte, ou então prisão perpétua. Então, a maior pena na época dos romanos, época que Jesus andou, era ser crucificado num madeiro, ou seja, numa plataforma de madeira, em forma de cruz, e a pessoa ficava exposta ali cerca de 24 horas, até a morte. E depois da morte, as próprias pessoas que ele mesmo fez mal, ou for sua família, eles tinham o prazer de ver aquele corpo ali pendurado no madeiro sendo comido por animais, por corvos. E era uma coisa horrível, devia ser uma coisa horrível aquela cena. A própria mãe do criminoso, por mais que ele fosse criminoso, mas a mãe vendo ali aqueles corvos comendo, tirando as carnes, aquele homem sofrendo naquele sol causticante, sem água, morrendo, gritando. E as pessoas que tinham raiva daquele criminoso também extingando. Então imagina aquela cena. Jesus passou por isso para que a gente não passasse. Então, na verdade, por que a cruz? Porque a cruz era o símbolo, naquela época, de maior maldição de um criminoso, né? O versículo 6 ainda de 53 de Isaías diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então, Jesus não foi ali porque ele tinha um pecado, foi o Senhor que o fez enfermar, foi o Senhor que o colocou ali por amor a mim e você, entendeu? Então Deus também, quando colocou Jesus Cristo ali, com ele sofreu, porque na medida que seu filho estava ali gemendo, o coração do pai estava também doído, porque ele estava ali punindo. Como no Velho Testamento alguém teria que morrer pelo pecado cometido, pelo pecado da humanidade, o Filho de Deus veio morrer. Por isso que lá em 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, e o versículo 18 e 19, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Deus estava em Cristo. A dor que Cristo sentiu na cruz do Calvário foi a dor de Deus. Porque Jesus não morreu como Deus, Jesus morreu como homem. Mas a dor que aquele homem sentiu, aquele grito, aquela angústia que aquele homem sentiu na cruz do Calvário, foi a dor de um pai, né? Do próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós e gemeu naquela cruz por amor do homem que pecou, que assumiu o pecado como forma de vida. E aí nós podemos ler, como nós acabamos de ler, segundo Colossenses 2, 13 ao 15, e ali na cruz do Calvário, todas as exigências da lei, todas as acusações da lei, foi rasgada ali na cruz de Cristo. E toda acusação, todo aquilo que você não conseguia alcançar, que eu não conseguia alcançar, de cumprir os rituais para agradar a Deus, em Cristo nós fomos aceitos. A partir daquele momento, você agora não precisa mais carregar uma cruz nas costas, você não precisa fazer penitência, você não precisa mais fazer nenhum ritual para agradar a Deus. É só agradecer a Deus pelo seu sacrifício, a sua expiação, e crer na eficácia desse sacrifício e confessar Jesus como Senhor. E uma vez que você faz isso, Ele se responsabiliza em lhe defender, em lhe advogar lá no Pai, porque é com Ele e Deus que a sua salvação está sendo garantida. Por isso que a expiação do pecado é exatamente isso. Através do sacrifício de Jesus, através do minha submissão ao seu senhorio, eu sou purificado, eu sou reconciliado, eu sou lavado, eu sou coberto, eu sou purificado diante de Deus. Não que eu seja um homem perfeito, mas Cristo, Ele me aperfeiçoa através da pessoa de Deus. Então, o processo da expiação é exatamente esse. É Cristo
assumir o seu lugar e Cristo pagar por você. E você paga como? Como é que você paga? Você paga com obediência. Você paga com submissão. Você se submete aos princípios, que não é fácil. Não venha dizer que é fácil perdoar, não venha dizer que é fácil ver a tentação e fugir dela, não venha dizer que é fácil os desejos, controlar, não. Mas um homem que entrega seus caminhos ao Senhor, ele se torna muito mais sensível ao controle de Deus na sua vida, e só através de Jesus Cristo é que a gente tem os nossos pecados diante do Senhor. Outra coisa importante é que de quem é a cruz, né? Por que a cruz? A cruz nós já falamos porque era o maior sacrifício que tinha na época. Talvez se Jesus voltasse nos dias de hoje, seria sei lá, uma cadeira elétrica. Tem alguns países que ainda usam isso, né? Ou a injeção letal, ou então mesmo na Idade Média o enforcamento, ou então a guilhotina. Cada período na história teve sua pena maior de morte. Na época de Jesus era a crucificação, tá certo? E hoje a maior pena nossa espiritual é se submeter aos cuidados, às orientações do Senhor. De quem é a cruz? Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina aqui, não que em João capítulo 19 e o versículo 17, quando diz assim: tomaram ele, pois, a Jesus, né? E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, o Gólgota em hebraico, né? E aí, na verdade, ele carregando a sua cruz. Na verdade, a expressão sua cruz, porque foi ele que carregou, mas aquela cruz não era minha, aliás, aquela cruz era minha e era sua, não era dele. Mas João diz, Gálatas 6,14, ele diz assim: mas logo esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Aquela cruz, apesar de não ser minha, apesar de não ser de Jesus e minha, ele tomou como se fosse dele. Por isso que nós chamamos a cruz de Cristo, porque era minha, mas uma vez que ele adotou para si, para me livrar, se tornou dele. E isso é importante, né? O sangue de Jesus derramado sobre aquela cruz, ele ali simbolizava a expiação dos pecados sobre nós. Lembra-se no Velho Testamento, quando é que um pecado era expiado? Quando o sacerdote pegava o cordeiro e derramava o sangue do cordeiro ali, então se tornava uma expiação, ou seja, aquele cordeiro pagava pelo meu pecado, né? E a gente vai comentar sobre isso. Mas uma vez que o sangue é derramado, na medida que o sangue caía na terra, aquele homem era perdoado. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado na terra, ali nós fomos perdoados de todos os pecados que cometemos. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento dos vossos pais, vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Então essa é a palavra que a gente quer trazer a você. De quem era aquela cruz? Era minha, mas uma vez que Jesus assumiu, agora é dele. Por isso que nós vemos a cruz de Cristo, que graças a Deus era minha, agora é de Cristo. E ele assumiu meu lugar para que eu pudesse ser salvo, perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Porque nós recebemos esse privilégio que de Jesus Cristo assumir o nosso lugar na cruz. Por isso que a cruz, que era minha, passou para ele. Eu cantava uma canção, nós cantávamos uma canção muito antiga, não vou lembrar, claro, da letra, mas eu gostava muito, né? Naquela época as canções falavam muito da obra de Cristo, e hoje nós temos muitas canções, fala muito do Espírito, é muito bom, fala muito da glória, mas na minha época de adolescência e jovem, se cantava muitas canções que era a história da Bíblia. Aí tem uma canção que diz assim: para que eu morresse, para que eu não morresse, ele morreu, para que eu vivesse, ele morreu, né? Tudo ele fez em meu lugar. Ele diz assim, né, que ele morreu para que eu não morresse, ele venceu para que eu vivesse. Então tudo ele fez por mim. Eu lembrava muito dessa canção, é muito antiga, então é uma história
que nada mais é do que a expiação. A gente fala e não sabe qual é, que na teologia, quando a gente estuda nos seminários, chama-se a doutrina da expiação. Expiação é alguém tomar o meu lugar e perdoar os meus pecados, me reconciliando com Deus, né? Expiação. E em terceiro lugar, né, nós já falamos aqui sobre por que a cruz, já falamos de quem é a cruz, e a gente termina aqui num conceito maior, né? E a terceira e última colocação é em favor de quem é a cruz. Na verdade, Jesus realizou, né, o seu sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo, na verdade foi para todos. Mas aí vem uma grande pergunta, né? E todos são salvos? Aí vem a resposta: não. Jesus fez o sacrifício para todos, mas nem todos admitem, nem todos recebem esse sacrifício. Por isso que os teólogos dizem, e aí vocês vão ter que entender essa colocação. Os teólogos chamam que a expiação é uma obra limitada, não limitada por sua eficácia. O poder de Jesus não é limitado. É limitado porque há um número de pessoas limitadas que entendem essa mensagem. E as pessoas deixam de ser perdoadas, deixam de ser salvas, porque não entendem essa mensagem. Por isso que é importante que eu e você nos tornemos pregadores do Evangelho. Não para encher a minha igreja apenas, não para eu saber conhecimento, mas para que as pessoas entendam que alguém morreu por ele, alguém perdoou os pecados dele, que tem pessoas que nem sabem que isso aconteceu, tem pessoas que não sabem. Eu me lembro bem, um dos nossos irmãos que hoje está fazendo missões, e aí ele evangelizando, ele contando isso com a naturalidade dele, aí ele evangelizando e com a maior inocência, ele contando para uma pessoa lá na praça, e ele disse assim: olha, Jesus morreu por você, ele morreu no seu lugar, ele se sacrificou na cruz de Cristo. E a pessoa que estava ouvindo essa mensagem olhou para ele e disse assim: e quem mandou ele fazer isso? Eu pedi por acaso? Eu não pedi, ele fez porque quis. E a pessoa que não conhece esse entendimento, essa pessoa, ela tem dificuldade de entender o Evangelho de Jesus, porque ele não sabe do pecado original. Por isso que é importante a gente entender isso aqui tudo. Ele não sabe que o homem pecou em Adão. Ele não sabe que o homem se destituiu da glória de Deus. Ele não tem entendimento nenhum porque Jesus Cristo voltou. É como evangelizar uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus. Você tem, né, que contar, contextualizar, fazê-lo conhecer essa história do Calvário para entender. Então, em favor de quem veio a cruz, né? Em favor de quem é a cruz? E aí o texto lá em Mateus, no capítulo 20, o versículo 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então a cruz veio para resgate de muitos, não foi para de todos. A palavra é para todos, o Evangelho é para todos, o amor de Deus é para todos, mas nem todos entendem, nem todos conhecem, nem todos compreendem. Por isso que é importante que a gente nunca pare de pregar o Evangelho, porque no meio desses todos, há alguns que vão entender e vão se resgatar, né, do mundo perdido que está aí por aí. Já em João 17,6, a Bíblia diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e ele tem guardado a tua palavra. Quem é que vai ser beneficiado pela expiação? Quem é que vai ser perdoado pelo sacrifício de Jesus? Aqui está no versículo 6 do capítulo 17 de João, dizendo: os que guardaram a tua palavra, né? É aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que seguem os ensinos de Jesus, aqueles que valorizam os princípios de Jesus, que para o mundo é nada, que para a sociedade não tem valor algum, mas para a salvação, só os que vão guardar os princípios, a palavra, é que vai entender o valor da expiação dos seus pecados, né? O apóstolo Paulo, falando sobre casamento, falando sobre relacionamento familiar, em Efésios, no capítulo 5, 25, ele diz assim: maridos,
amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso mostra a veracidade que essa entrega de Jesus Cristo por sua igreja foi como um marido que ama de verdade, entregou a sua vida pela sua esposa. Isso é prova, é comprovado pela palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo, a primeira carta de Pedro, né? Pedro 1, versículo 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, parece que nós não vamos entrar aqui numa doutrina de eleito, de predestinado, que nós não vamos aqui chegar em lugar nenhum, mas eu estou apenas provando que as pessoas podem pensar assim. Talvez você que está aí em casa pensando assim: se Jesus morreu por todo mundo, se Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, então não precisa ser crente, não precisa ser de igreja, não preciso ter Jesus. Ele me perdoou. Não é assim. Jesus perdoou todo mundo, mas só quem vai ser beneficiado por esse perdão é quem andar na sua palavra. É aquele que foram eleitos segundo a presciência. Presciência quer dizer o pré-conhecimento de Deus. Deus já sabia que você já iria saber, porém ele não pode interferir no seu livre-arbítrio, na sua escolha, né? Lá em 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 18 a 19, olha que Pedro foi um homem muito difícil de entender o evangelho, porque ele era um homem rude, pescador, mas quando o Senhor Jesus fez entender esse evangelho, ele foi o maior dos pregadores da igreja de Atos dos Apóstolos. E 1 Pedro 2, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais que vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Já repetimos esse versículo, mas apenas para dizer a você que o sacrifício foi de Cristo. Então é importante, por exemplo, você, irmão, que talvez não saiba, mas é muito religioso. Muitas vezes você quer agradar a Deus por sacrifício. Às vezes você diz assim: não, eu vou sofrer bastante para agradar a Deus. Isso não ajuda em nada. Não existe sacrifício que possa lhe levar à salvação. Tem muitas pessoas que entendem isso, e com todo respeito, a gente respeita todas as religiões, mas pela palavra, por essa palavra que estudando direitinho você vai entender, não adianta nenhum sacrifício para alcançar a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça e pela fé que você é salvo. Então não há sacrifício. Quem já pagou esse sacrifício chama-se Jesus Cristo. Então tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. Tudo é nele. Se eu quiser ser salvo, o caminho é Ele. Se eu quiser ser perdoado, o perdão é nele. Se eu quiser me adentrar perto de Deus, chegar perto de Deus, o caminho é Ele. Não existe outros caminhos a não ser Jesus Cristo. Qualquer coisa pode até ajudar a sua fé. Qualquer tipo de ritual pode até alimentar, ajudar a sua compreensão. Mas o caminho, a perdão, a salvação chama-se Jesus Cristo. E eu queria fazer uma ilustração aqui para você entender um pouquinho sobre o valor, dar valor à expiação. No Velho Testamento, Jesus, aliás, o Senhor Deus, ele fazia isso com os judeus. Eu gosto muito dessa ilustração para ensinar a gente a valorizar esse momento maravilhoso da expiação. Quando você for para a ceia, você vai relembrar do que eu vou dizer aqui agora. Veja bem, os judeus teriam muita facilidade de entender sobre expiação. Sabe por quê? Porque era cultural no meio do povo israelita, a família judaica, ter por ritual religioso cuidar de um carneirinho. Então veja, era mais ou menos assim que fazia. Ele pegava um carneirinho recém-nascido e separava, ou comprava, ou criava e separava aquele carneirinho, aquela ovelhinha. E aí ele começava a conviver mais próximo de dentro da sua casa. E os meninos começavam a tratar aquela ovelhinha como se fosse um animalzinho de estimação, né? E aí eu imagino aquelas crianças brincando com aquela ovelhinha, e ela foi passando um mês,
brincando, alimentando. Aquela ovelhinha já não ficava no quintal com as outras, mas já ficava dentro de casa, já ficava no terraço, já tinha a caminha dela, já tinha o xodó dela. E ela foi crescendo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, aquela ovelhinha já estava fazendo parte praticamente da convivência, como um gato, como um cachorrinho. Era uma ovelhinha macho sem defeito, ou seja, sem nenhum pinguinho preto, nem vermelho, nem amarelo, era toda branquinha. E quando ela completava 1 ano, veja que negócio acontecer na família judaica. Sempre foi, os judeus sempre tiveram maneiras didáticas de ensinar sobre a religião para os seus filhos. E quando ela completava 1 ano, o pai tinha por obrigação sentar a família. Imagina a agonia que ia ser naquele dia. E a família sentava, todas as crianças já estavam acostumadas, brincando com aquela ovelhinha. E de repente o pai sentava e dizia: filhos, agora nós vamos, sei lá, botar o nome dela de Pompom, botar o nome dela de Bebê, TT, sei lá, qual o apelido que quisesse colocar, que bota nos cachorros, botava também na ovelhinha. Já imaginou a cena horrível, o pai sentar com todo mundo e dizer: olha, vamos nos despedir de Pompom, porque amanhã ela vai morrer. Que agonia ia ser. Às vezes a gente perde um cachorro dentro de casa, a gente fica chorando, um gato que morre, um passarinho que morre. Imagina a cena, olha que situação, aquele desespero, era menino chorando para lá, e o pai tinha por obrigação. Imagina o coração daquele pai vendo aquela criança chorando porque Pompom vai amanhã ser sacrificado. E tem mais, viu? Ele levava, lembra de Abraão e Isaac? Que eles levavam para um lugar lá em cima, e o Isaac perguntou a Abraão: pai, onde está o cordeiro? Porque era culto. Por que Isaac perguntou a Abraão aquilo? Porque era normal se ter o dia do sacrifício, o dia da expiação. Só que isso culturalmente. E aí o pai levava as crianças para o lugar do sacrifício e ali sacrificava aquela ovelha. Olha que horrível, parece uma coisa, um Deus sanguinário, um Deus terrível. Mas sabe o que é? Ele estava treinando um povo, porque o homem pecou diante de Deus e o Pai, que é Deus, sofreu. E a única forma que teria de reaproximar o homem a Deus é através da expiação. E o Senhor usava esse método para falar de Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando Abraão foi sacrificar o filho como teste, Isaac perguntou: onde está o cordeiro? E Abraão disse assim: o Senhor proverá. Existe essa palavra em hebraico que é Jeová Jireh, né? O Senhor fará provisão. E justamente essa provisão literalmente mas também a provisão do cordeiro que ia morrer pela humanidade. E aí os judeus aprendiam que um dia haveria de chegar o verdadeiro cordeiro, que era Jesus Cristo, que ia conviver com seus discípulos um período. E no melhor momento do período daqueles discípulos, onde tudo estava bem, o Senhor iria como Pai tirar aquele cordeiro do meio dele, ia sacrificar na frente de todos para a remissão dos pecados e para a expiação dos nossos pecados. E aí, depois que Jesus Cristo morreu, os judeus não precisavam mais fazer isso, porque tudo que foi feito no Velho Testamento foi para apontar esse dia chamado o dia da crucificação, o dia da expiação do pecado do mundo que Jesus Cristo fez. Então, por isso que depois de Jesus Cristo, eu não preciso mais matar cordeiro nenhum. Depois de Jesus Cristo, eu não preciso carregar a cruz nas costas. Depois de Jesus Cristo, eu não preciso mais me chicotear para pagar os meus pecados. Eu não preciso mais de sacrifício nenhum. O maior sacrifício que eu preciso é de confiar na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, acreditar que a sua expiação foi suficiente, me submeter ao seu senhorio, aceitá-lo como o Senhor da minha vida e caminhar nos seus desígnios, nas suas promessas, nos seus ensinos. Isto chama-se expiação, minha reconciliação com Deus. Eu vou parar de pecar? Não. Vou parar de errar? Não.
De vez em quando eu vou estar falhando, mas aí eu vou lembrar de quê? Do sangue de Jesus Cristo. Quando diz a palavra do Senhor, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e purificar toda injustiça. Então, mas eu tenho que correr para a expiação, correr para Jesus. E aí eu concluo dizendo exatamente isso, né? Que a expiação ele é limitada. É um projeto de Deus, é limitada não na sua eficácia, é limitada porque nem todos alcançarão esse entendimento, mas só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz é que nós alcançamos nossa libertação, nós alcançamos nossa vida eterna. Por isso que todo eleito, todo salvo, todo novo nascido, ele sempre tem que repetir cada dia mais, né? Cristo morreu por mim e me livrou da morte eterna. Então, expiação é acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por mim, que era meu lugar, ele assumiu meu lugar, a cruz era minha, mas agora ficou dele, né? E eu creio nisso e saber que esse sacrifício me livrou da morte e me fez, e me deu vida eterna diante do Senhor. Então, essa é a doutrina da expiação. Quando você ouvir falar da expiação, você ouvir cantar, a morte foi expiada, a expiação de Cristo, você vai lembrar desse assunto. E na próxima aula nós vamos falar sobre salvação. Aí é que é mais profundidade, porque a gente fala muito de salvação. Quem é salvo, quem não é salvo, você é salvo. Se creres, aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Então nós vamos falar sobre salvação. Mas hoje eu queria levar você a entender sobre a expiação. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, vai fazendo aí, vai colocando aí. Eu sei que você está sendo abençoado, você está comentando aí algumas quando a gente conhece uma palavra boa, a gente fica feliz, a gente sabe como é importante a gente se apegar a esses ensinos. Na próxima semana, não deixa, olha, eu vou deixar um desafio para você. Olha, tem muita gente da sua célula, da sua igreja, né, do seu grupo que precisa ouvir isso. Então, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte: pensem pelo menos em 5 amigos da sua igreja e manda para ele um convite para assistir o próximo programa. Certamente algumas pessoas vão agradecer a você, porque está perdendo esses ensinos, que não é porque sou eu que estou dando, mas são ensinos da palavra de Deus. Então, anota aí 5 pessoas da sua igreja, 5 pessoas da sua amizade, que você precisa disso. Olha, assiste na próxima terça-feira, às 19 horas, né, os ensinos bíblicos da fé cristã. E você vai ser abençoado. E aquele que não assistiu, pode assistir depois esse programa de hoje. Fala, olha, você perdeu a aula de hoje. Vai lá no YouTube, no canal da Igreja Querigma, e ele vai ser abençoado com essa palavra, que ele precisa entender isso, como eu e você precisamos. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Uma noite abençoada, uma semana vitoriosa. E na próximo programa a gente vai falar sobre salvação. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. E que esse entendimento sobre a morte de Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados, fique guardado no teu coração, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Tchau, até o próximo programa.